Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, né? Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aí para mais um vídeo, né? Para mais um giro de notícias. Vamos falar aí o que está acontecendo, né? Com o nosso Fluminense, em meio a uma situação meio complicada no campeonato, janela de transferência aberta, nada de contratação, especulações de saídas de titulares, contusão. Eu sei que o Fluminense está um vulcão em erupção. No momento tá difícil as coisas e cada vez mais aparecendo notícias que não agradam ao torcedor tricolor, né? Mas vamos falar disso aí sem antes lembrar a você para que se inscrever no canal, meus amigos. Se inscreva no canal. Pô, dá uma ajuda ao seu amigo aí. Pô, a gente tá querendo fazer um bate-papo legal, gostoso. Ajuda o seu amigo aí. Deixa o teu joinha, deixa o teu like para as notícias aí do nosso vídeo. Compartilha mais esse vídeo aí com mais amigos, certo? Ative os sininhos para as notificações e, importante, eu quero muito ouvir a sua opinião, o teu comentário, deixa a tua pergunta, deixa a tua indignação, certo, meu amigo? Então, independente aqui, né, se você é um flamenguista, se você é um vascaíno, independente do time que você torça, seja bem-vindo ao canal do Luciano Tricolor, né? Vindo com respeito, vai ser bem recebido. E vamos para o giro de notícias, né? Então, meus amigos, aí tem vários assuntos aí, né? Vamos ao assunto aí que ontem, né, finalizou o restante dos times que vão disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E então, meus amigos, já está definido os confrontos, né? O Alianza Lima enfrenta a Universidade Católica do Equador, Universidade do Chile com Independente, Central Córdoba versus Lanús. Esse confronto Central Córdoba e Lanús, né? Um dos dois, o que passar desse confronto pode enfrentar o Fluminense, caso passe pelo América de Cali, né? Então, América de Cali e Fluminense, o que passar desse confronto vai enfrentar o Central Córdoba ou Lanús. Claro, queremos muito que o Fluminense passe e aí podemos ver quem será o nosso adversário nas quartas de final. Bolívar e Cienciano, Atlético Mineiro, né? Esqueci de falar, lembrando aqui, os dois únicos brasileiros na Copa Sul-Americana foi Fluminense e Atlético Mineiro, que passou ontem perdendo em casa, mas ganhou nos pênaltis, né? É claro, no Atlético Mineiro tá um clima muito conturbado, com saída de jogador querendo entrar na justiça, outro cobrando salários atrasados. Então tá um clima conturbado, mas mesmo assim o Atlético Mineiro conseguiu passar, se tornando o segundo brasileiro na Copa Sul-Americana. Atlético Mineiro e contra Godoy Cruz, Independente Del Valle versus Muxarruna e Once Caldas versus Huracan. Então, assim, né, está formado as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E, é claro, primeiro jogo do Fluminense lá na Colômbia, segundo jogo no Maracanã, por o Fluminense ter se classificado em primeiro do seu grupo. Certo? Então, tá aí, né, os confrontos da Sul-Americana. Vamos lá para mais uma notícia, meus amigos. Depois, né, da eliminação no Sub-20, o Wallace Davi, Isaac e Riquelme Felipe, que, né, teriam integrado o time Sub-20 para disputar alguns jogos, aí foram até, parece que campeão da Copa OPG,
e agora foram desclassificados, né? Não se classificaram não me recordo se são oitavas de final, não me recordo. No último jogo, perdendo para o Palmeiras. E aí o Fluminense, como não se classificou, voltaram de novo o Wallace Davi, Riquelme Felipe e Isaac aos treinamentos junto ao time profissional. Foram reintegrados ao conjunto, né? Ao clube, ao time profissional do Fluminense. E aí vamos ver, será que eles voltando aos profissionais vão começar a ter oportunidades? Sempre debatemos o que a base não está tendo oportunidade. Tá difícil a base ter oportunidade. E tem alguns jogadores que teriam condições ali de, né, integrar os profissionais, não só apenas os três, né? Eu acho que o lateral direito Júlio Fidelis poderia, né? O Léo Jansen, lateral esquerdo, o Gustavo Doman, um camisa 8 estilo Martinelli, poderia estar nesse meio também, né? Além desses três que já estão. Então poderia, no mínimo, mais 3 jogadores da base estar integrando aí. Talvez o Kelvin, Tanque, não sei, mas tendo sequência de jogos aí, colocar para jogar um pouquinho, lá ou cá, temos que ter mais aproveitamento da nossa base. O que não estamos tendo no momento. Por que falam que Xerém é a base do Fluminense? Mas cadê? Não temos, só temos o quem? O Martinelli? Só temos o Martinelli e agora o JK. Mas quem? E aí vamos buscar promessas como o Lavega. Não estou discutindo o jogador, mas se formos buscar o Lavega como promessa, o Lescano como promessa, por que não darmos oportunidade à nossa base? Se aí você já tem jogadores de graça, você não precisa contratar. Não estou discutindo, né, o futebol de Lavega, de Lescano, e aí você tem alguns jogadores, você tem o Isaac, você tem o Riquelme Felipe, você contrata Canóbio para quê? A que acrescentou Canóbio até o momento? E aí você contrata o Lavega, meio que para a mesma posição assim, pontas. Quantos pontas o Fluminense tem, tendo o Riquelme Felipe? Às vezes tendo o Isaac, que pode até, quem sabe, atuar pela ponta. Né? Temos que ter mais aproveitamento da base, meus amigos. Temos que aproveitar mais a nossa base e colocar para jogar, dar oportunidade. Tem que oportunizar a nossa base. Porque não adianta a gente falar que tem a melhor base do Brasil se não tem oportunidade. E aí se destaca um pouquinho no sub-20 e é vendido a preço de uma mariola e uma banana já bem passada, né? Então, vamos ver se agora, com essa volta dos três, vocês vão ter oportunidade, né, meus amigos? Vamos lá. E o Fluminense, né, meus amigos, ganhou mais uma dor de cabeça. Dor de cabeça bem grande, bem forte, que foi a contusão, né, do zagueiro Ignácio no ligamento, né, do joelho, no ligamento cruzado medial do joelho direito. Vai ficar por volta de umas 6 a 8 semanas, por volta de no mínimo 2 meses fora dos gramados. A gente que já estava à procura, né, de um zagueiro para, como o Renato agora está nesse esquema aí com 3 zagueiros e tendo o Manuel e o Thiago Santos, que é claro são quarta e quinta opções do elenco. E se o Renato
optou por esse esquema com 3 zagueiros, agora machuca o Ignacio, perde um zagueiro, temos 4 zagueiros. Mas, para ser sincero, não dá para depositar a devida confiança em Manuel e Thiago Santos. E com isso, meus amigos, com essa contusão, vimos ontem, né, aparecer a notícia de que o nosso rival Vasco da Gama, a pedido do técnico Fernando Diniz, o nosso grande campeão treinador da Libertadores em 23, pediu a contratação de nada mais, nada menos que o nosso capitão da Libertadores de 23, o zagueiro Nino, que está no Zenit da Rússia. O Vasco ofereceu 5 milhões de euros, mas o Zenit negou a oferta e pediu 8 milhões pelo zagueiro Nino. E aí, meus amigos, pergunto a você torcedor tricolor, a você tricolor apaixonado de coração, você gastaria 8 milhões de euros no zagueiro Nino para contratar ele para o Fluminense? Deixa a tua opinião aí. Quero ouvir a tua opinião. Você gastaria 8 milhões de euros no zagueiro Nino? Vou falar a minha opinião, vou deixar a minha opinião. Sabe por quê? Porque o zagueiro Nino é um zagueiro pronto. Não chegou nem ao auge físico da sua forma. É um zagueiro pronto para chegar e jogar, coisa que o Fluminense não faz há muito tempo, contratar um jogador para chegar e jogar. Qual o jogador que o Fluminense contratou para chegar e jogar? Agora, no momento, apenas o Thiago Silva. Mas olha a idade. É um zagueiro que chegou para jogar, mas não pode jogar todos os jogos. Pela idade, pela carga de jogos que é o futebol brasileiro. Mas o Nino é diferente. O Nino tá novo. É um zagueiro para chegar e ser titular. Isso que o Fluminense precisa. Um jogador para chegar, botar a camisa e entrar entre os 11, ser titular e assumir a responsabilidade. Na minha opinião, o Fluminense fez um dinheirinho aí no Mundial, o Fluminense tem um dinheirinho de algumas vendas aí, recebeu o dinheirinho de transferência de João Pedro, do Evanilson. Pode ser que receba mais alguma coisa do André aí, que eu não sei como é que está o andar da carruagem, que o André estava sendo procurado aí pela Juventus. Não sei como está o andar da carruagem. Mas, meus amigos, é um jogador para chegar e jogar, um jogador pronto. Não é promessas igual o Fluminense fez em várias. Não, como vou repetir, não estou criticando os jogadores, mas o Fluminense contratou La Vega, contratou Lescano, contratou Canóbio, contratou o Soteldo, contratou o Kevin Serna, contratou o Everaldo, contratou o Otávio. Qual desses nomes, meus amigos, chegou para botar a camisa de titular e assumir a posição? Como eu falei, apenas o Thiago Silva desse pacote chegou para jogar. Então, olha quantos jogadores o Fluminense apostou. Jogadores para compor elenco. Compor elenco em algumas posições você pode compor com a base. Você não vai gastar. Você pode ter um resultado muito mais satisfatório que você gastando e não sabendo se você vai ter o retorno financeiro e nem técnico esportivo. Então, meus amigos, eu, na minha opinião, contrataria um Nino por 8 milhões. Chegava lá e, Nino, Zenit, 8 milhões aqui no Nino, aceita? Beleza, vem pra cá, Nino. Vem pra cá que você vai chegar e vai ser a dupla de zaga com o Thiago Silva. Olha aí, meus amigos. Nino e Thiago Silva na zaga, que zaga seria essa?
Melhor zaga do Brasil. Aí o Fluminense ainda está monitorando a situação do Nino. Esse é um caso especial. Meus amigos, deixar bem claro, essa é a minha opinião. Tá? Deixar bem claro aqui, é a minha opinião como torcedor tricolor. Para quem quer o bem do nosso clube. É um dinheiro em que você vai gastar, mas que você sabe aonde você está gastando, porque você conhece o jogador. Você conhece os pontos fortes do jogador. E você sabe que o jogador vai te dar retorno. Esse é um jogador pronto para chegar e jogar e ponto. Né? Então vamos ver aí o desenrolar dessa situação. Vamos ver o que vai dar. O Fluminense está monitorando ainda o zagueiro, né? Está monitorando o outro zagueiro também antes da contusão, né? Do zagueiro Ignacio. O Fluminense já estava monitorando o mercado. Aí agora o Fluminense está monitorando um zagueiro, continua, né? Um meia, um atacante pelo lado para repor a posição do John Arias. Agora, será que o Fluminense contratou o Soteldo pensando nessa possível saída do John Arias? Vou deixar essa pergunta para você, me responde aí. Será que o Mário já contratou o Soteldo pensando já na saída que já estava, talvez, né? Não sabemos quase certa a saída do João Arias? Quem sabe? E uma reposição para a camisa 9, já que temos o Cano, né, que não está nos dando aquele retorno que queríamos, e muito menos o Everaldo. Uma contratação que desde o começo, antes da contratação, foi contestada por muitos torcedores. Eu acho que 99% dos torcedores tricolores não aprovavam a contratação do Everaldo. Foi contratado, continuamos não aprovando e até hoje não aprovamos a contratação do Everaldo. Até hoje não mostrou que veio. Para ter um jogador no estilo que o Everaldo está jogando, por que não bota um garoto da base? Para ter o que ele faz, para fazer o que ele faz, é melhor um garoto da base. Você tem que gastar dinheiro. É onde, meus amigos, eu falo que a base não é aproveitada. É nessas circunstâncias, você contratar jogador que não está te dando retorno técnico nenhum. Te deu um prejuízo financeiro. É nessas circunstâncias que eu falo. Então, no momento, né, tivemos a volta do JK, mas aparentemente o Renato não vê o JK como um 9, ele vê o JK como um segundo atacante. Então o Fluminense ainda está monitorando um camisa 9, né, no mercado para substituir, para exercer aquela função de camisa 9 que ele enxerga o JK como um segundo atacante. E aí, meus amigos, ainda estamos naquela de a situação do Inestrosa, que o Fluminense está já... o Botafogo fez uma proposta, foi negada por ele, o Fluminense se interessou pelo jogador, só que o Atlético, ele pertence ao Atlético Nacional. O Atlético Nacional quer envolver o Kevin Serna na situação, e o Fluminense não quer envolver o Kevin Serna, quer ver como vai fazer para adquirir os direitos do jogador, e até agora a situação com isso, o Fluminense não quer liberar o Serna e o Atlético Nacional não quer liberar o Inestrosa. Aí aquela situação, né, está parada. Vamos ver o desenrolar das coisas para ver o que vai acontecer com essa situação. E agora, né, apareceu outra notícia envolvendo o Lelê, né, que deu um bafafá danado lá no clube do Japão, que acho que não foi aceito pela FIFA por jogar por mais de 2 clubes dentro numa mesma temporada.
vai estar sendo devolvido ao Fluminense, e o Paulo Baia. Então, esses dois jogadores estão sendo monitorados pelo Atlético Goianiense. Então, pode ser que esses dois jogadores vão disputar, né, esse restante de temporada, talvez, não sabemos ainda, pelo Atlético Goianiense, que está monitorando a situação desses dois jogadores, né? Lelê e Paulo Baia. E outro, né, que foi ventilado aí, a situação do nosso camisa 8, Martinelli. Martinelli, né? O Martinelli, deixa eu ver, está sendo monitorado. O jogador é alvo de 4 clubes da Premier League. 4 clubes da Premier League. Informação de Gabriel Amaral, o clube que só tem apenas 60% do jogador, mas que 10% são do seu empresário. Então, os times da Premier League estão monitorando, principalmente depois do Mundial, né? Viu o jogador se destacando muito. Então, com isso, né, o Gabriel Amaral trouxe essa informação de que tem 4 grandes clubes da Premier League atrás, monitorando o futebol do Martinelli. Martinelli teve notícias de que estão vendo também o Facundo Bernal. E aí, meus amigos, o que esperar aí? 2 jogadores, meio que do nosso grupo principal, né? O Paulo Baia e o Lelê estão naquela meio que terceira prateleira do Fluminense, estão meio bem esquecidos. Agora, o Martinelli e o Bernal, não. O Martinelli titular indiscutível, o Bernal alterna, depende do adversário, jogos como titular e reserva, mas sempre entrando na segunda etapa. São jogadores essenciais no nosso time, no nosso meio campo. E aí? O que fazer depois dessas especulações? Libera o jogador? Não libera? Se for, tem que ser por um valor bem alto, né? Porque 50% do Martinelli fica complicado. 50% às vezes do Bernal fica complicado. O Fluminense nunca tem o valor total dos jogadores. Então, vamos ver aí nessas notícias de ontem, de hoje, o que vai finalizar nessas notícias aí. A janela de transferência continua em aberto, eu acho que até o dia 2 de setembro, não sei, ou até o dia 10, não me lembro. Mas vamos ver, até agora nada de contratação no Fluminense. Nada de contratação, saída do Arias, nenhuma reposição, contusão do zagueiro, não sabemos quem vem. E com isso, 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro em pleno Maracanã. E agora, o que esperar desse time para o restante? Sem reforços, o time jogando mal, erros em cima de erros. Quero saber de você. O que você está achando desse time? Quais nomes vocês queriam? Se a diretoria tem que se movimentar o mais rápido possível ou se ela está fazendo as coisas embaixo dos panos? Deixa o teu comentário aí. Deixa o teu comentário. Se inscreva no canal. Deixa o teu like, ative o sininho para as notificações. Compartilha esse vídeo aí. Deixa o teu like, meu amigo. Deixa o teu like. Ajuda o seu amigo Luciano Tricolor. Saudações tricolores e em busca de notícias boas aí. Se inscreve no canal para ficar legal.